O clima no Corinthians anda longe de ser tranquilo, e as últimas movimentações mostram como o momento exige decisões firmes e rápidas. Quando se falava na possibilidade de um acordo envolvendo Kaká e o Atlético Paranaense, a sensação inicial era de que poderia surgir uma saída interessante para todas as partes. Em determinado momento, o cenário parecia mais favorável, com conversas acontecendo e uma expectativa real de desfecho. Porém, o futebol muda rápido, e aquilo que parecia próximo hoje soa cada vez mais distante, especialmente diante dos acontecimentos recentes dentro e fora de campo. A situação de Kaká acabou se complicando não apenas pelo desempenho técnico, mas também pelo contexto em que ele foi utilizado. Em uma partida decisiva fora de casa, o jogador acabou sendo escalado em uma função improvisada, algo que já gerou estranheza desde o início. A atuação foi muito abaixo do esperado, com dificuldades evidentes tanto no posicionamento quanto na tomada de decisão. O problema é que, mesmo após ajustes durante o jogo, o rendimento não melhorou. Pelo contrário, a insegurança aumentou e os erros ficaram ainda mais visíveis, o que naturalmente repercutiu mal entre torcedores e também no mercado. Depois desse episódio, o jogador simplesmente deixou de aparecer entre os relacionados para a partida seguinte, o que levantou questionamentos imediatos. A ausência foi explicada inicialmente como uma questão física, uma lesão na região abdominal, algo que realmente exige cuidado e não costuma ser tratado como simples. Ainda assim, a coincidência entre a má atuação e o afastamento despertou dúvidas. No futebol, é comum proteger o atleta em momentos delicados, evitando exposição excessiva, mas isso não muda a percepção externa sobre o que vinha sendo apresentado dentro de campo. Enquanto isso, nos bastidores, as conversas com o Atlético Paranaense esfriaram. Não houve anúncio oficial de desistência, mas o tom já não é o mesmo. Um clube que avalia a contratação de um jogador observa tudo: desempenho recente, condição física, histórico e custo. Quando a soma desses fatores pesa contra, a tendência é recuar. Soma-se a isso uma pendência financeira antiga entre os clubes, relacionada a outra negociação, o que torna qualquer avanço ainda mais complexo. Resolver dívidas, alinhar expectativas e convencer sobre potencial técnico passa a ser uma missão quase impossível nesse cenário. Outro ponto que pesa é a postura do Corinthians em relação ao negócio. A diretoria entende que apenas um empréstimo não resolve a situação e trabalha com a ideia de venda. O problema é que o mercado dificilmente vai investir um valor significativo em um atleta que atravessa um momento técnico tão instável. Para o clube interessado, não faz sentido assumir um custo elevado sem convicção plena de retorno esportivo. Assim, a negociação entra em um impasse claro, com poucas margens para reviravolta no curto prazo. Com isso, a tendência é que Kaká permaneça no elenco, mesmo fora do centro das atenções. A dificuldade de encontrar interessados não é apenas financeira, mas esportiva. O futebol cobra respostas rápidas e, quando elas não aparecem, a paciência do mercado diminui. O Corinthians, por sua vez, se vê preso a uma situação criada por decisões passadas, sem muitas alternativas imediatas para corrigir o rumo. Paralelamente a esse cenário, a situação de José Martínez chama ainda mais atenção pela gravidade e pelo histórico recente. Não se trata de um episódio isolado, mas de um comportamento que se repete e começa a gerar desgaste interno. O atraso em reapresentações já virou um padrão, e desta vez o contexto até poderia servir como atenuante, considerando questões burocráticas enfrentadas fora do país. Porém,
O que incomoda não é apenas o atraso em si, mas a falta de comunicação clara e de iniciativa para resolver o problema. Enquanto o restante do elenco já retomou a rotina de treinos e jogos, Martínez segue distante, sem dar respostas convincentes à comissão técnica. O silêncio ou a comunicação restrita pesa negativamente. Em um ambiente profissional, especialmente em um clube do tamanho do Corinthians, espera-se comprometimento total, mesmo diante de dificuldades pessoais ou logísticas. Quando isso não acontece, a leitura interna muda completamente. O desconforto aumenta quando surgem imagens que passam uma sensação de tranquilidade, incompatível com a urgência que o momento exige. Não se trata de julgar a vida pessoal do atleta, mas de entender o impacto que esse tipo de exposição causa dentro do clube e no vestiário. Companheiros que encurtaram férias, voltaram cedo e já estão competindo, observam tudo isso. E o sentimento de injustiça aparece naturalmente. A comissão técnica deixou claro que não conta com o jogador no momento e que qualquer retorno passa por um processo de reconquista de espaço. Essa mensagem não é comum e mostra o nível de insatisfação. Não existe data definida para o retorno, nem garantias de reintegração imediata. Pelo contrário, a tendência é de cobrança mais rígida, inclusive com possibilidade de sanções previstas em contrato, algo que o clube avalia com cuidado. O que mais pesa contra Martínez é justamente o histórico. Em outros momentos, situações parecidas já aconteceram e, mesmo assim, ele acabou sendo reintegrado e até decisivo em momentos importantes. Isso cria um dilema interno. Até que ponto vale insistir em um atleta que entrega em campo, mas gera instabilidade fora dele? No futebol moderno, a regularidade de comportamento pesa tanto quanto o talento. Dentro do Corinthians, cresce a percepção de que não é possível sustentar esse tipo de postura em um elenco que busca competitividade e estabilidade. Lideranças estão se formando, o ambiente passa por reorganização e atitudes que fogem desse padrão acabam destoando ainda mais. A paciência, que já foi maior em outros momentos, agora parece perto do limite. Essa combinação de fatores faz com que o nome de Martínez passe a ser visto também como ativo de negociação, algo que divide opiniões entre torcedores. Muitos ainda enxergam nele a raça e a identidade com o clube, mas outros observam a falta de constância e os problemas recorrentes como um obstáculo para o futuro. O Corinthians, diante disso tudo, segue administrando uma situação delicada, tentando equilibrar disciplina, resultado esportivo e planejamento em um cenário que ainda promete novos desdobramentos. Enquanto essas duas situações mais sensíveis dominam o noticiário, o Corinthians também se movimenta nos bastidores para entender o que é viável pensando na sequência da temporada. O clube sabe que precisa agir com cautela, porque a realidade financeira impõe limites claros e qualquer erro de cálculo pode gerar novos problemas mais à frente. Por isso, muitas das conversas que surgem não passam de sondagens, consultas iniciais para sentir o terreno e avaliar se existe margem real para avançar. Um dos nomes que apareceu em debates recentes foi o de Wesley, jogador que despertou curiosidade de parte da torcida por já conhecer o clube e ter deixado uma boa impressão em sua passagem anterior. Internamente, porém, a avaliação é bastante objetiva. O Corinthians entende que se trata de um atleta interessante, com potencial de contribuição, mas o custo envolvido hoje está fora do alcance. Os valores praticados no mercado, somados às condições contratuais, fazem com que qualquer tentativa de negociação seja considerada inviável neste momento.
Existe a vontade do jogador, existe até um cenário emocional favorável, mas o futebol profissional não se resolve apenas com isso. Ao mesmo tempo, o clube trabalha para fechar a chegada de Caio César, um movimento que já estava planejado e não pegou ninguém de surpresa internamente. O jogador é aguardado para realizar exames médicos e, se tudo correr como esperado, reforçar o elenco por empréstimo até o fim da temporada. O Corinthians assume integralmente os salários, o que mostra um esforço financeiro considerável, mas avalia que o custo-benefício pode ser interessante. Existe também uma opção de compra definida, com valores claros, o que dá previsibilidade para uma decisão futura, dependendo do rendimento em campo. Já em relação a Alisson, a situação segue indefinida e cheia de obstáculos. O Corinthians tentou caminhos alternativos, cogitou envolver jogadores em troca, mas esbarrou em recusas claras. Não há interesse do outro lado em receber atletas que hoje geram dúvidas, seja por comportamento ou por desempenho recente. Com isso, a diretoria precisou reformular a estratégia e passou a trabalhar com a possibilidade de um empréstimo tradicional, assumindo salários e oferecendo uma compensação financeira. Ainda assim, o avanço depende de aceitação do clube detentor dos direitos, o que mantém o cenário em aberto. Nesse contexto, fica evidente como o comportamento fora de campo pesa nas negociações. Jogadores vistos como problemáticos acabam perdendo valor de mercado e limitando as opções do clube que tenta negociá-los. Isso explica, em parte, porque alguns nomes são prontamente descartados em conversas iniciais, mesmo que tecnicamente possam oferecer algo. O Corinthians sente esse impacto diretamente, porque precisa equilibrar urgência esportiva com responsabilidade administrativa. Outros atletas entram apenas no radar, sem que isso signifique negociação em andamento. Casos como Gustavo Nunes e Vinícius Souza exemplificam bem esse momento de observação. São jogadores com histórico interessante, passagem por clubes relevantes e números que chamam a atenção. O departamento de futebol analisa desempenho, contexto atual e possibilidade de negócio, mas tudo ainda em estágio inicial. A ideia, nesses casos, seria buscar empréstimos, justamente para reduzir riscos e evitar investimentos altos em um cenário financeiro delicado. A diretoria entende que não pode repetir erros do passado quando apostas caras foram feitas sem retorno técnico proporcional. Hoje, a palavra de ordem é cautela. Mesmo quando há interesse esportivo, a negociação só avança se as condições forem realmente favoráveis. Caso contrário, o clube prefere esperar, ainda que isso gere ansiedade na torcida, que naturalmente cobra reforços imediatos. Outro nome que gerou muitas perguntas foi o de Tomás Pochettino. O meia do Fortaleza é bem avaliado, agrada por características técnicas e já esteve em debates internos. Porém, a realidade atual é simples: não existe negociação em curso. Ele não é prioridade neste momento porque outras posições e outros alvos estão à frente na lista do treinador. Isso não significa que o nome esteja descartado definitivamente, mas indica que qualquer avanço depende do fracasso de outras tentativas consideradas mais urgentes. Esse tipo de postura mostra um Corinthians mais estratégico, menos reativo. O clube tenta mapear possibilidades sem se comprometer além do necessário. Algo que contrasta com períodos anteriores, quando decisões precipitadas acabaram gerando problemas financeiros e esportivos. Hoje, cada passo é calculado, mesmo que isso dê a impressão de lentidão.
Dentro de campo, enquanto tudo isso acontece, o time segue competindo e a torcida continua comparecendo em peso. O clássico recente, mesmo sem vitória, mostrou a força do Corinthians também fora das quatro linhas. A presença massiva do público e a renda expressiva reforçam o tamanho da instituição e a responsabilidade de quem toma decisões. Cada escolha errada pesa não apenas no desempenho esportivo, mas também na relação com o torcedor, que sustenta o clube em momentos bons e ruins. Esse contraste entre apoio nas arquibancadas e turbulência nos bastidores é o retrato atual do Corinthians. De um lado, um clube gigante, capaz de mobilizar dezenas de milhares de pessoas e gerar receitas importantes. Do outro, desafios internos que exigem pulso firme, planejamento e, principalmente, coerência. Resolver situações como as de Kaká e Martínez passa a ser fundamental não só pelo impacto técnico, mas pela mensagem que se transmite ao elenco inteiro. O futebol é feito de ciclos e o Corinthians parece estar em um momento de transição. Ajustes estão sendo feitos, limites estão sendo impostos e algumas decisões impopulares podem surgir pelo caminho. O sucesso desse processo depende da capacidade de alinhar discurso e prática, algo que nem sempre foi uma marca recente do clube. O que se percebe é uma tentativa clara de reorganização, mesmo em meio à pressão constante por resultados. À medida que a temporada avança, essas histórias tendem a ganhar novos capítulos. Negociações podem esfriar de vez ou serem retomadas, jogadores podem mudar de postura e o cenário pode se transformar rapidamente. No Corinthians, nada fica parado por muito tempo e cada semana traz novos elementos para análise. O torcedor acompanha tudo de perto, cobrando, opinando e esperando que, em meio a tantas incertezas, o clube consiga encontrar um caminho mais estável e competitivo para seguir em frente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians parece estar prestes a dar mais um passo ousado em sua busca por reforços de impacto. Nos bastidores, fontes próximas ao clube afirmam que Roger Guedes, atacante que já se destacou em clubes como Atlético MG e Palmeiras, estaria muito próximo de fechar contrato com o Timão por 3 temporadas. A movimentação, se confirmada, representaria um investimento estratégico do clube que busca não apenas reforçar o setor ofensivo, mas também agregar experiência e versatilidade ao elenco. Roger Guedes, conhecido por sua velocidade, capacidade de infiltração e faro de gol, vive um momento de retomada em sua carreira e a possível chegada ao Corinthians poderia representar um ponto de virada. Fontes indicam que a diretoria alvinegra vê no atacante uma peça capaz de mudar o ritmo das partidas e se encaixar em diferentes esquemas táticos, algo que vem sendo considerado essencial diante da intensidade das competições que o clube enfrenta. O rumor ganhou força nas redes sociais e entre jornalistas especializados em transferências. Analistas especulam que o contrato de 3 anos demonstra a confiança do clube na permanência e no rendimento do jogador, buscando estabilidade em um setor que tem sido alvo de críticas em temporadas recentes. Além disso, a contratação de um nome conhecido nacionalmente poderia gerar impacto positivo não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Na relação com torcedores e patrocinadores, fortalecendo a marca do Corinthians. Ainda não há confirmação oficial, mas a expectativa é de que as negociações estejam em fase final. O Timão,
que tem se movimentado discretamente nos bastidores, parece disposto a concretizar a transação e garantir que Roger Guedes se junte ao elenco o quanto antes. Caso se confirme, o atacante se tornaria mais um jogador de destaque a vestir a camisa alvinegra nos últimos anos, reforçando a tradição do clube em apostar em talentos com capacidade de decidir partidas e assumir protagonismo em momentos decisivos. Enquanto a torcida aguarda um posicionamento oficial, a especulação continua a movimentar comentários nas redes e fóruns dedicados ao Corinthians. Muitos fãs já começam a projetar como Guedes poderia se encaixar ao lado dos principais nomes do time, imaginando combinações ofensivas que poderiam elevar o nível do ataque alvinegro. O rumor de sua chegada, mesmo que ainda não confirmado, já provoca expectativas e aumenta a ansiedade da torcida, que sonha com mais um reforço capaz de fazer a diferença em campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!